Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na 12ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram dentro dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez uma proposta bem intrigante do nosso Senhor, que Ele vai, mais uma vez, apresentar um desperdício de certa forma. Jesus está apresentando aqui um desperdício de todo dom. Quando Ele diz assim, não lançais aos cães, não lançais aos porcos as pérolas. De onde que pode vir as pérolas? Quem é capaz, eu e você, nós, quem é capaz de adquirir por si mesmo pérolas, se não vem de nosso Deus? As pérolas que a palavra de Deus hoje fala são os dons. Quantos dons Deus espalhou em cada um de nós. Dons que são para serem usados para o benefício do outro, para o benefício daqueles que vos cercam e daqueles que vão vos encontrar. Ou seja, o dom precioso são as pérolas, não é para lançar aos porcos, aos cães, no sentido de que eles não aproveitarão com toda a qualidade dessas pérolas. Claro que também está falando, que não está falando no sentido dos porcos, dos cães, mas está falando também das pessoas do qual nós nos esforçamos, talvez, de levar a palavra de Deus em ambiente, por exemplo. Digamos que você esteja numa festa e na festa sempre tem um ou outro, e aí começa uma discussão sobre a palavra de Deus, e sempre tem alguém que acha alguma coisa ou acha que conhece mais a tua igreja do que você mesmo. E começa a falar um monte de asneiras. Na minha interpretação, é melhor não jogar pérolas aos porcos, literalmente falando. Talvez numa outra oportunidade com essa mesma pessoa, você poderia até, em um momento outro, anunciar o Evangelho com mais calma, com mais tranquilidade, com mais paz. Muitas vezes, muitos irmãos protestantes nos questionam, nos trazem um questionamento, não é para aprender alguma coisa de você, do seu dom, da tua igreja. É mesmo para provocar. Na verdade, ele não quer saber do que você sabe. Ele quer um caminho de constrangimento e, pelo caminho do constrangimento, trazer desconforto para você. Então, não joguei pérolas aos porcos.
nem aos cães. É preciso ter calma, ter um bom discernimento para melhor evangelizar e às vezes até dentro da nossa casa com os nossos filhos, que não estão nem aí para aquilo que nós temos do evangelho para dar. E às vezes não é o momento oportuno de anunciar o evangelho. Então, muito discernimento nós precisamos nesse texto de hoje, paciência, amor, amar aquele que está desdenhando de alguma maneira da sua fé. É um caminho da porta estreita, esse é o caminho da porta estreita. Amar aqueles que desdenham da nossa fé. E aí ele vai dizendo aqui para nós o seguinte, não façais com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você, ou até o contrário, só faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Só faça com o seu amigo do trabalho, só faça com os seus vizinhos, só faça com a família de alguém aquilo que você gostaria que fizessem com a sua família, com os seus, enfim. É simples, o evangelho é muito simples quando nós nos colocamos assim, da forma que Jesus está nos apontando. Como é que Jesus está nos apontando? Ué, quer fazer isto? Você gostaria que fizesse com você? Então não faça com outro. Não é simples? É um caminho de simples. Veja só, talvez seja uma das passagens mais claras que Jesus coloca em algumas palavras aqui. Só faça com outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então é simples. E aí ele vai dizer que nisso consiste a lei e os profetas. Fazer sempre o bem ao outro porque quero que o outro faça bem a mim. Amar a família do outro porque eu quero que o outro ame a minha família. Amar a igreja do outro porque quero que o outro ame a minha igreja. Então, é um caminho muito interessante que vai demonstrar que é um caminho do retorno, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu quero que retorne para mim, que é muito interessante nessa perspectiva. E aí, ele vai dizer o seguinte, na continuidade, estreita é a porta, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Amados filhos, eu sempre digo, como é fácil, como é rápido nós abandonarmos a nossa fé, abandonarmos nossa igreja, abandonarmos nossos princípios cristãos. Como é rápido, a gente vê isso na juventude hoje. Entrou na faculdade, até então era um crismando, era um coroinha, era alguém de muita fé, alguém da igreja. Entrou na faculdade, pronto, desagou outro caminho, e aí tudo que era valor da igreja hoje não é mais. Nós vemos isso dentro de nossas casas, nós vemos isso dentro da nossa igreja, com tanta verdade, né? Porque isso é uma realidade dura para quem foi um catequista, para quem trabalha na pastoral do batismo, para quem é um sacerdote, para quem é um leiga engajada. A gente vê aquele jovem passando por nós com desdenho total de tudo aquilo que ele aprendeu. Então, larga é a porta da perdição. E a gente vai vendo que foram se perdendo exatamente nos valores da Santa Igreja, dos valores da doutrina, e a gente vai vendo. Então eu digo, é fácil, é rápido, saímos de perto de Deus. Quer ver? Não foi na missa nesse domingo, no outro domingo também não foi, vai chegar um outro domingo também acabou não indo, e depois diz assim, poxa, não foi 3 domingos, mas eu estou bem. Acho que foi diferente, mas eu estou bem. Ou seja, você está dizendo o quê? Não está me fazendo falta
então não preciso mais ir. Porém, nós esquecemos que a Santa Missa, que esse é um culto de louvor ao Pai, no Filho, pelo Espírito Santo, e que é um dever, não é questão de sentimento, não é uma questão de sentir bem ou sentir mal, é o meu dever enquanto cristão. E a gente vai se perdendo e vai se desvalorizando, outra coisa vai entrando no lugar, outras situações vão entrando no lugar, é uma festinha, é um encontro com um namorado, com uma namorada, enfim, são tantas coisas que vai chegando e que vai tomando o lugar de Deus, porque larga é a porta, como diz Jesus, da perdição. E aí, qual é o convite de Deus? Entrai pela porta estreita. O que é isso, entrar pela porta estreita? Entrar pela porta estreita é quando você, que é católico cristão, não se sente ainda confortável ou confortável, de uma atitude confortável, ao ver alguém precisando de você. E aí, a porta estreita é você sair da sua acomodação ou da sua zona de conforto e ir ao encontro da necessidade de alguém. É a dificuldade de ajudar, é a dificuldade de dar um bom conselho, porque é um dos atributos cristãos, dar um bom conselho, é uma obra de misericórdia, dar um bom conselho. Então, você partir por aí, você ter a sua vida mais espiritualizada, ou seja, ligada ao Santo Terço, ligada à adoração ao Santíssimo, ou seja, fazendo tudo aquilo que convém à vida cristã. Então, estreita, e a estreita é a porta que leva para Deus. É quando, repito, você sai da sua zona de conforto e faz aquilo que muitas vezes você nem quer, mas você sabe que agrada a Deus. Você sabe que agrada o nosso Deus. E nós queremos isto. Eu quero isto, eu quero isto. A comunidade quer isto. A nossa vida fraterna quer isto. Agradar o nosso Deus. Que assim possa ser. Que nós possamos hoje, a partir dessa palavra, dessas orientações que o Senhor nos concede hoje, que hoje seja o dia de fazer o bem, porque eu quero que alguém faça o bem para mim, que eu possa fazer o bem para o outro, que eu possa sustentar a casa do outro na minha fé. Que nossa patrona Santa Faustina nos direciona no diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a amar, a arregaçar a manga e partir para a porta estreita. Vamos para frente pela porta estreita e que São José nos sustente para que possamos, na igreja, valorizar aquilo que é do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.